Agora prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus com o pastor Heber Ramos. Deixe que ela frutifique em sua vida. Eu falei para os irmãos que nós iríamos usar o mês de janeiro, mas nós vamos usar mais alguns domingos, esse de fevereiro, porque eu acredito que tem abençoado a vida de muitos irmãos e de muitas irmãs, e Deus vai abençoar no nome do Senhor. Os irmãos, observa que o livro de Atos, ele nos encoraja, nos dá um ânimo para nós pregarmos a palavra e divulgarmos o reino dos céus. Nós temos uma missão nessa terra, igreja, e esta missão é ganhar almas. Nós temos que ganhar almas. Nós vamos aprender com esses homens e mulheres de Deus como ganhar almas, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Atos capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor Jesus, e me abençoa a tua igreja, no nome poderoso do Senhor Jesus. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, poder assentar no nome do Senhor. Glória a Deus. E dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui da igreja do primeiro século. Estamos falando da igreja primitiva. E esta igreja, como nós temos observado, ela está crescendo, ela está tomando forma. Deus tem abençoado e está expandindo esta igreja em todos os locais da terra. Mas a Bíblia diz que essa primeira igreja foi formada por judeus. E agora o Senhor começa a abençoar e começa a também ganhar os gentios. E nós estamos lendo agora, acabamos de ler a história de um homem chamado Cornélio. E esse homem chamado Cornélio era o centurião de uma corte chamada Italiana. Ele era um homem romano, ele era um gentil, mas ele estava em Cesareia. E a Bíblia diz que vai haver um encontro entre esse homem gentil com um homem judeu. Haverá um encontro de Cornélio com o apóstolo Pedro, e Deus então vai começar a quebrar alguns protocolos, e Deus então vai começar a abençoar, e o evangelho então vai chegar aos gentios. Nós estamos agora com auxílio, aproveitando que está conosco o Data Show, nós vamos colocar algumas coisinhas aqui para os irmãos entenderem, e nós vamos ser abençoados nessa noite em nome de Jesus. O centurião Cornélio, vou colocar aqui para os irmãos, pode soltar, Júnior. Nós vamos colocar aqui, esse centurião Cornélio, ele era um oficial romano, e era um comandante de 100 soldados. Embora estivesse em Cesareia, Cornélio provavelmente retornaria em breve a Roma. Desse modo, sua conversão foi um passo importante para a divulgação das boas novas na capital do império. Cornélio não era um crente em Cristo,
mas buscava a Deus e era reverente e generoso. Sendo assim, Deus enviou Pedro para que falasse com ele sobre Cristo. Não foi um encontro assim, um encontro amigável não, irmãos. Foi amigável porque Deus falou com Pedro. Mas na cabeça de um judeu visitar um gentil, isso não entrava nunca. Porque os judeus não se davam muito bem com os gentios, porque os judeus, eles pegavam e tomavam aquela questão da lei, e essa lei está em Levítico capítulo 11, que nós vamos ver daqui um pouquinho. E esse centurião Cornélio, ele está orando ao Senhor na hora nona, está buscando a presença de Deus. Observe ali que ele não era crente em Cristo, ele não era um cristão ainda, mas mesmo assim ele clamava ao Senhor, ele buscava a Deus, ele era temente ao Senhor, ele procurava estar na presença de Deus. E de repente ele tem uma visita de um anjo, que está logo aqui descrito na palavra de Deus no versículo 3, que ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele, e ele dizia: Cornélio. E quando ele olha para esse anjo fala para ele: olha, você vai fazer o seguinte, Cornélio, você vai se levantar agora e você vai lá para uma cidade, você vai mandar homens para Jope, e vai mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E quando você chamar esse homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro, algo vai acontecer. Ele vai te falar algumas coisas, porque Cornélio, não adianta você ficar com essa religiosidade inteira. E nós vamos mostrar para os irmãos que pelo menos 4 aspectos na vida desse homem tem que ser observado no livro de Atos. Primeiro, olha só, irmãos, o primeiro aspecto. 4 aspectos significativos do caráter de Cornélio podem ser observados em Atos dos Apóstolos. Primeiro, ele buscava a Deus ativamente. Não buscava a Deus passivamente, tipo assim, segunda-feira ele buscava a Deus, orava ao Senhor, clamava a Deus, intercedia 3 horas orando. Já na terça já não era muito bem assim não. Já na quarta, mais ou menos, ele buscava a Deus. Quinta-feira, aí sim, ele clamava ao Senhor. Não era assim não. Ele buscava a Deus ativamente. Esse é o grande problema, buscar a Deus ativamente. Temos que clamar a Deus constantemente, irmãos. Nós não temos tempo a perder em outras questões dessa vida, porque nós temos que clamar a Deus e buscar o Senhor. O grande desafio, como o pastor Flávio falou em suas palavras no vídeo que acabamos de ver agora, o grande desafio da igreja é permanecer esse povo dentro da própria igreja. É permanecer o cristão dentro da própria igreja, porque o diabo está como lobo. A Bíblia diz que nós somos enviados como lobos para o meio de ovelhas. Aliás, ao contrário, como ovelhas somos enviados para o meio de lobos. E o diabo está tentando arrebanhar muitas almas para ele. Então o grande desafio da igreja hoje em dia é o que? É uma permanência dentro da igreja, é uma constância nos trabalhos da igreja, uma constância no culto de oração, uma constância na palavra, que temos o culto da palavra, temos o culto do estudo bíblico. A Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo, ele se perde porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz em Oséias, irmãos, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a Bíblia diz que esse homem, mesmo não sendo cristão, porque daqui um pouco ele vai ter um encontro com o Senhor, ele buscava a Deus ativamente. Responda para você nessa noite: você busca o Senhor ativamente? Eu tenho que fazer essa pergunta: eu busco ao Senhor ativamente? Porque buscar o Senhor dentro da igreja é muito fácil, meu irmão. Aqui é um ambiente propício à adoração. Aqui é um ambiente que é muito fácil levantar as mãos, adorar o Senhor e clamar a Deus. Agora, buscar ao Senhor ativamente, todos os dias, clamando ao Senhor 24 horas, e Deus abençoa no nome de Jesus. Além dessa questão aqui, desse aspecto significativo, tinha o segundo. Qual era o segundo, irmãos? Ele tinha reverência a Deus. Havia uma reverência diante do Senhor.
O evangelho hoje, eu não estou aqui para meter a lenha em igreja nenhuma, mas o evangelho hoje está muito fácil. As pessoas, igual um pastor veio aqui nessa igreja, e o pastor olhou para mim e disse assim, o pastor não é da nossa denominação, mas o pastor olhou para mim e disse assim: pastor Heber, o senhor quer a sua igreja lotada? O senhor quer a sua igreja entupida até o talo? Foi a expressão que ele usou. Então eu vou te dar a fórmula, pastor. O senhor pega aqui, ó, coloca um jogo de luz beirando de ponta a ponta, e o senhor coloca fumaça de gelo seco, e quando o senhor colocar a fumaça e colocar esse jogo de luz, pastor, o senhor vai ver um tanto de jovens que vai vir para a igreja. Olha, pastor, vai ser uma maravilha. Os jovens vão comparecer, através dos jovens os pais dos jovens vão vir. É por isso que as igrejas estão lotadas, pastor Heber. O senhor não está vendo as outras denominações crescendo e aumentando o número de membros? Pastor, faz isso porque a sua igreja vai ficar lotada. Eu olhei para aquele pastor que estava aqui na igreja, eu falei: meu querido irmão, se for depender desse trabalho para a igreja crescer, pode esquecer, meu querido irmão, que eu não vou fazer e não vai crescer. Mas eu digo para você que vai crescer, porque a nossa igreja começou com 12 membros, e a nossa igreja com 12 membros na cidade do Gama está espalhada no Brasil inteiro, e o nome do Senhor tem sido glorificado e exaltado. Agora cada um tem seu método, agora cada um tem sua fórmula, mas ele tinha reverência a Deus. E quando se faz um trabalho desse, se perde a reverência, meu irmão, se perde a reverência. Quer ver um exemplo? Uma vez eu chamei a atenção de um jovem que entrou aqui, e eu chamei a atenção dele, e eu vou até falar depois. Então chamei a atenção do meu sobrinho. Ele veio de bermuda, de sandália, a mesma roupa que ele ficou o dia inteiro. Ele veio nesse dia no culto de sandália e de bermuda. E eu olhei para ele e falei assim: se você fosse se encontrar com o presidente da república, como é que você iria? Ah, eu botaria um terno, botaria uma roupa bonita. Você fosse se encontrar com uma namorada, como é que você iria? Ah, eu ia meio cheiroso e coisa e tal. Então na igreja não pode ser diferente. Na igreja, irmão, tem que ter uma reverência. Eu já conversei com ele, isso foi só uma vez, e eu já conversei com ele. A reverência a Deus não se resume em apenas vestes, não, irmãos. A reverência a Deus não se resume em apenas você colocar uma roupa e vir ao culto. A reverência a Deus é em todo momento, é em todo tempo, toda hora. A Bíblia fala: temei a Deus e dá-lhe glória. E você vai ter uma reverência para com Deus. E esse homem tinha uma reverência, porque na hora nona ele clamava a Deus, ele orava, ele buscava, e Deus então abençoava no nome de Jesus. A irmã Rita, uma vez pregando, ela disse que nós temos que dar tempo para Deus. Nós oramos, a gente para, escuta Deus falar conosco, e Deus então vai abençoar a nossa vida. Quando se pega em um livro de matemática, um livro de ciência, um livro de história, ou qualquer livro, talvez muitas pessoas tenham até mais reverência do que a Bíblia. Outra das vezes pega a Bíblia de qualquer forma. Igual uma vez eu peguei um irmão, fui visitar a casa do irmão, ele estava de cueca lendo a Bíblia. Não estou dizendo se ler a Bíblia de cueca é pecado, mas para mim é uma falta de reverência. Então, irmãos, pegar na Bíblia não é de qualquer forma, não. A palavra do Senhor diz que a Bíblia é o que, igreja? A palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui é a palavra de Deus, então tem que ter uma reverência. Eu não posso simplesmente achar que pelo fato de não estar vendo Deus, eu posso agir de qualquer maneira. Aqui está a presença de Deus. Na palavra de Deus, o Senhor é vivo e Ele está no nosso meio, e Deus então vai dar vitória. Quando você ora, quando você clama ao Senhor, de que forma que nós nos ajoelhamos para falar com Deus? Qual é a reverência que nós temos quando nós pegamos na palavra para poder ouvir Deus falar conosco? Temos que ver tudo isso. E esse homem, ele tinha uma reverência para com Deus. Tem um outro fato também. Terceiro fato, era que esse homem era generoso para com os necessitados. Era a característica da igreja primitiva. E esse homem chamado Cornélio, que comandava 100 homens em uma corte italiana, ele era um centurião romano, ele ajudava o próximo. Ele simplesmente estava preocupado com aquele mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em último lugar,
Esse homem, esse aspecto significativo na vida de Cornélio é que, em último lugar, ele era o que, irmãos? Ele orava e fazia jejum. Isso é comprovado em Atos 10:30, que quando Pedro chega para ele, ele fala: estava eu em jejum, quando o anjo apareceu, Pedro, e me disse para te chamar, para você vir à minha casa, porque você teria algo para me dizer. Esse homem estava em jejum. Agora preste atenção em nome de Jesus. Me diga se um homem que busca a Deus ativamente, um homem que reverencia a Deus, um homem que é generoso para com os necessitados, e um homem que ora e faz oração e faz jejum, não é um cristão. Me diga que não é uma característica de pessoas cristãs, tudo esses 4 tópicos aqui e esses 4 aspectos aqui. É ou não é, igreja? Não é de alguém cristã? Não é de um homem de Deus clamando ao Senhor? Só que tem um detalhe: tudo isso era feito por uma pessoa que não era cristã, uma pessoa que não tinha o poder de Deus na vida. Então aqui nós temos uma verdade, pode soltar aí. Nós temos uma verdade. Qual é a verdade que nós temos aqui? Estas 4 observâncias não fazia de Cornélio um cristão, não fazia dele um cristão. Não é pelo fato dele orar que ele era um cristão, porque você já viu pessoas que passam pela prova, pela luta, pelo funil, pelo vale, pelo deserto, vem buscar o Senhor na igreja? Isso é errado, pastor Heber? Claro que não. Pode vir na igreja orar e nós vamos orar, e Deus vai abençoar e dar vitória. Já viu uma pessoa que não tem vínculos nenhum com Deus, quando começa a arrochar o nó, ele começa a orar, buscar o Senhor, ele começa a reverenciar a Deus, ele começa até a ajudar os outros, ele começa a orar e fazer jejum. Mas essas 4 observâncias não significa dizer que a pessoa se tornará cristão, porque aí nós temos o seguinte: em outro lugar, para nós tornarmos um cristão, para se tornar um cristão, tem que confessar Cristo como Senhor e se tornar templo do Espírito Santo. Em outras palavras, o anjo vem a Cornélio e fala: Cornélio, você está orando, você está de parabéns. Você está buscando, parabéns. Você está tendo reverência, parabéns. Você está orando, fazendo jejum, parabéns. Mas está te faltando alguma coisa. Eu vou te mandar uma pessoa judeu, uma pessoa que não tem vínculo contigo, que é gentil. E esse judeu vai vir até você, vai falar algo que eu vou colocar nos lábios dele, e a sua vida vai ser transformada. A Bíblia diz que Pedro, sendo judeu, vai até Cornélio, e a Bíblia diz que Cornélio é cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, irmãos, nós não podemos nos conformar com uma vida vazia, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Vida vazia é o seguinte, irmãos: se alguém pisar no seu calo, sangue de Jesus tem poder. A porrada, desculpa a expressão, está garantida. Se uma pessoa falar mal de você, olhar com cara ruim para você, se não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, cria contenda, cria inimizade, cria bagunça, cria divisão, cria disse-me-disse, cria uma baderna, desculpa a expressão, no meio da comunidade cristã. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai ter o Senhor na sua vida, Deus vai abençoar a vida dela, o Espírito do Senhor vai estar sobre ele e sobre ela, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Era o que faltava na vida de Cornélio. Não era apenas orar, está tudo resolvido, não. Não era apenas clamar, reverenciar a Deus, não. Faltava algo, irmãos. E o que me chamou a atenção nessa manhã, quando eu estava lendo, foi a forma que Deus fez para que ele conhecesse esta verdade, através de um judeu. Agora, irmãos, uma coisa interessante aqui no nome de Jesus. Há um encontro do judeu com o gentil, e nesse encontro do judeu com o gentil, pode soltar, nós vamos aprender uma coisa: o Senhor quebra o protocolo. Entenda uma coisa, irmãos: a liturgia na igreja, a nossa igreja, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo do Senhor. O que é uma liturgia? A liturgia é o seguinte: vai começar o culto às 7h30, às 19h30 vai começar o trabalho na igreja. Agora, 3 hinos da harpa, um irmão só, com oportunidade, 2 conjuntos vêm louvar o Senhor. Tem a ministração só meia hora, não pode passar de meia hora.
aí vai ter a oração final, a bênção apostólica e vai terminar o trabalho da igreja. Pastor, não pode fazer isso não, pastor? Pode. A Bíblia diz, tudo tem que ser feito com decência e ordem. Mas irmãos, o Senhor vem e quebra alguns protocolos. Se você, por exemplo, estudar homilética, que é a arte de pregar, de ministrar a palavra de Deus, há uma série de protocolos. Você tem que fazer isso com o microfone, tem que olhar aqui, assim, a outra. Aí de repente Deus pega um varão, uma varoa, a pessoa começa a pular aqui, começa a andar ali. A pessoa que senta ali no banco fala, ih, meu irmão, isso aí não sabe nada de protocolo, está quebrando a etiqueta, está quebrando tudo o procedimento de homilética. Quem faz a obra é o Senhor. Se o Senhor nessa noite quiser levantar alguém para glorificar, o Senhor vai fazer isso. Se o Senhor quiser agora quebrar esse culto agora e levantar alguém ali atrás para profetizar, e Deus levantar outro irmão ali para revelar e interpretar o que o outro está falando, Deus faz, irmãos. Quem tem que fazer a obra aqui é o Senhor, e Deus vai abençoar no nome de Jesus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Agora, o que é aquela coisinha, liturgia ali, não pode sair, tem que ficar aquela coisa ali, irmãos? Pastor, pode fazer não? Meu irmão, deve fazer. Mas se o Senhor quiser terminar o culto hoje, meia-noite, se o Senhor quiser terminar o culto 3 horas da manhã, se o Senhor quiser nessa noite enviar alguém aqui agora e começar a fazer uma obra enviada por Deus, profecia, revelação, quem é que pode falar alguma coisa, meu irmão? O Senhor vem e quebra o protocolo. Olha lá, talvez a maior barreira para a expansão das boas novas do primeiro século fosse o conflito entre gentios e judeus. Os primeiros cristãos, em sua maioria, eram judeus. Para eles era um escândalo até pensar em associar-se com os gentios. O Senhor falou, vou quebrar isso agora. Quem vai falar contigo é Pedro. Pedro é quem vai falar contigo. A Bíblia diz, acompanhe comigo, irmãos, em nome de Jesus. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Olha aí na sua Bíblia agora, em nome do Senhor. Versículo de número 8. Versículo de número 8. Solta mais uma vez aí, Júnior. Olha lá. Pedro e a grande visão. Atos 10, do 9 ao 15. Acompanhe por gentileza. Atos 10, do 9 ao 15. Acompanhe na sua Bíblia aí, no nome de Jesus. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, tipo meio-dia. Hora sexta, meio-dia, lembre-se, começava o horário às 6 horas da manhã e não à meia-noite. Então, hora sexta, quase meio-dia, e ele teve fome, e Pedro quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, e o qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Olha aqui todos para mim, em nome de Jesus. Pedro vê um grande lençol dos 4 cantos da terra, um lençol enorme, descendo do céu com um vaso, e nesse vaso vários animais, quadrúpedes, aves, répteis, vários animais. Sabe o que aconteceu, igreja? O Senhor falou assim: mata e come, Pedro. E ele fala: Senhor, de forma alguma. Senhor, isso é errado. Moisés escreveu lá em Levítico, isso é errado, Senhor. Senhor, são animais imundos. Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? O Senhor falou: mata e come. 3 vezes o Senhor falou isso. E o Senhor finaliza falando o seguinte: não faças tu comum ao que Deus purificou. Olha aqui para mim, coloca lá. Olha o que diz aqui a lei judaica, preste atenção. A lei judaica, de acordo com a lei judaica, era proibido consumir determinados alimentos. Está lá em Levítico 11. Alguns alimentos, alguns animais que eu coloquei ali, mas a lista completa está em Levítico 11. Olha o que diz: corvo, avestruz, gavião, coruja, cisne, morcego, cegonha, garça. Alguns animais, a lista é grande. E fala: todo animal que anda a 4 pés. Eu coloquei exemplo: boi, vaca, cavalo, camelo e porco.
Era proibido. Eles tinham que santificar a vida dele, não podia comer porque era imundo. E diz a lei sobre a alimentação tornava difícil aos judeus comerem com gentios, sem que houvesse o risco de contaminação. De fato, os gentios frequentemente eram vistos pelos judeus como imundos. Irmãos do céu, gentios era visto como judeus como imundo. E Pedro deve ter dito: Senhor, tu deve estar de brincadeira, Senhor. Como é que eu vou comer esse animal imundo, quadrúpedes? Como é que eu vou comer, por exemplo, uma vaca, um boi, um camelo, um porco? Cavalo se come cavalo. Lá na Suíça, tem uma amiga na Suíça, lá não se come boi, se come cavalo. Como é que eu vou comer isso, Senhor? E além do mais, eu vou na casa de Cornélio, um gentil? De forma alguma. Deus, então, quando ele está assim, será que eu estou ficando doido? Será que foi uma visão? Eu fui arrebatado no sentido? Será que eu não estou viajando na maionese? Quando ele fala isso, aparecem os homens que Cornélio mandou ir lá. O anjo que Deus mandou Cornélio manda homens a Jope para trazer Pedro aqui. Aí chegam os homens. E os homens falam: olha, Pedro, estamos aqui porque Deus falou para Cornélio para te pegar, te levar lá, e você tem uma obra para fazer lá. A Bíblia diz, irmãos, no nome do Senhor Jesus, que logo passando aquela visão, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pedro, não duvide, porque eu que estou enviando. E Deus vai então fazer a grande obra. Aí o que acontece, irmãos? Lá vai Pedro. E Pedro chega na casa de Cornélio. Cornélio vai se ajoelhar diante de Pedro. E Pedro fala: não, levanta, Cornélio, eu sou homem igual a você. Qual o motivo de eu estar aqui? E Pedro escuta Cornélio falando: olha, Pedro, eu estava orando, jejuando, há mais ou menos 1 hora dessa. E há 4 dias atrás eu estava fazendo isso. E veio um anjo do Senhor, mandou te chamar, mandou homens para ir a Jope, trazer você aqui, porque algo vai acontecer. Tu vai falar algo do Senhor e Deus vai abençoar a minha vida. Diz a Bíblia que na hora Pedro disse as seguintes palavras: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu estou entendendo. Você é Cornélio, é um centurião da corte romana. Você está em Cesareia, mas você é um centurião da corte romana. Agora eu estou compreendendo que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus vai ser Deus para judeus, mas também vai ser Deus para gentios. Olha lá, acompanhe comigo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tornava claro nesse encontro de Cornélio com Pedro que as boas novas de Cristo são para todos. Não devemos permitir que barreiras culturais, vamos parar ali, barreiras culturais não pode fazer com que nós não preguemos a palavra. Barreiras culturais, por exemplo, o camarada é um roqueiro. Um roqueiro anda de preto, todo tatuado. Não, vou pregar a palavra de Deus, coisíssima nenhuma. Ele que se vira com Deus para lá. Errado, meu irmão. Não pode haver barreira. Deus não faz acepção de pessoas. Olha aqui, uma barreira geográfica. O camarada mora lá não sei aonde. Vou pregar não, muito longe, não vou. Deixa Deus agir, Deus vai levantar outra pessoa. Econômica, o camarada é muito rico, ou eu sou muito pobre. Ou então, ele é muito pobre, eu sou muito rico. Nada disso pode atrapalhar. Idiomáticas, eu não falo o mesmo idioma que ele. Como é que eu vou pregar a palavra de Deus? E preconceitos nos impeçam de falar a respeito de Cristo a outras pessoas. Preconceito. A mulher é prostituta. O que eu quero com uma prostituta, gente? O camarada é gay, homossexual. O que eu quero com ele? Vão pensar que eu sou um também. Tudo isso é o diabo, meu irmão. Tudo isso é o diabo. Tem que quebrar todas as barreiras para ganhar almas para o Senhor, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Deus não faz acepção de pessoas. Agora tem um texto que mata isso aí. Tem um texto que é de Deus para a nossa vida, escrito pelo apóstolo Paulo. Olha só o texto que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 14 ao 17. Olha o que diz, irmãos, olha lá, em nome de Jesus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui, ó. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Ou seja, como é que eu vou crer se eu não sei nem de quem está sendo falado? Olha lá, como crerão naqueles que nem ouviram? Agora sabe quem vai falar isso aqui, igreja? Baixe do peito assim, ó. Pode bater em nome de Jesus. Fala assim: eu vou pregar essa palavra. Fala assim: Deus vai me usar. Fala bem alto: Deus vai me usar. Fala igual Isaías. Fala assim bem forte, batendo no peito: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Fala assim bem forte: eu quero ser o canal da tua palavra, e eu quero pregar o teu evangelho. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Quebra um protocolo, quebra uma barreira entre judeus e entre gentios. A igreja, no capítulo 11, arrocha Pedro. Fala: não acredito que você fez isso não, Pedro. Eu não acredito que você foi na casa de um gentil e ainda comer comida imunda, Pedro. Aí Pedro vem explicando: eu estava orando, gente. Estava no terraço. Estava clamando ao Senhor ao meio-dia, estava com fome. Eu vi uma visão, um lençol enorme com um vaso e animais, aves, répteis, quadrúpedes. Eu tive que ouvir a voz de Deus, e Deus que me enviou lá em Cornélio. Não fui da carne não. Pode acreditar, homens e mulheres de Deus, que eu fui enviado pelo próprio Deus. E eu vou dizer para vocês uma coisa: Deus é Deus de judeus, mas também o Senhor é Deus de gentios. E Deus não faz acepção de pessoas. E Deus fez uma grande obra, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. A Bíblia diz que Cornélio foi cheio do Espírito Santo. Aquele povo, a família do Cornélio estava com ele. E a Bíblia diz que ainda foram batizados nas águas. E Deus fez uma grande obra no nome de Jesus. Irmãos, Deus é especialista em quebrar protocolos para abençoar a quem Ele quiser. Não vamos ter, irmãos, barreiras, não vamos ter problemas, nada disso não. Vamos pregar a palavra e Deus vai abençoar no nome de Jesus. No capítulo 12, levanta-se esse homem aqui, ó, Herodes Agripa I. No capítulo 12, endemoniado, cheio do cão. E esse homem chamado Herodes Agripa I, acompanha ali. O rei Herodes Agripa I era filho de Aristóbulo e neto de Herodes o Grande. Sua irmã Herodias foi a responsável pela morte de João Batista. Herodes Agripa I era meu judeu. Os romanos o designaram para governar a maior parte da Palestina, inclusive os territórios da Galileia, Pérea, Judeia e Samaria. Ele perseguiu os cristãos para agradar os líderes judeus, esperando que isto solidificasse sua posição. Agripa I morreu repentinamente em 44 depois de Cristo. Esse cidadão aqui, ó, Herodes, esse homem aqui, Herodes, diz a história que ele, para aumentar o seu poder político, ele começou a perseguir os cristãos. Começou a perseguir de uma forma assustadora. E a Bíblia diz que ele conseguiu pegar quem, irmãos? Tiago. E matou Tiago a espada. Segundo mártires da igreja aí, ó. Primeiro Estevão, morreu apedrejado, praça pública. Eis que vejo os céus abertos. Segundo mártir da igreja, Tiago morreu a espada. Atos capítulo 12, versículo de número 1. Olha só, Atos 12, 1. Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre algumas da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Pegaram Pedro e colocaram Pedro aonde? No cárcere. Mais uma vez Pedro vai preso. Tiago acabou de morrer a espada, colocou Pedro no cárcere. E aqui no capítulo 12 nós temos 4 verdades. 4 verdades temos aqui no capítulo 12, olha lá. 4 coisas que o diabo não pode fazer, baseado nesse capítulo 12. Segura aí. Olha só, irmãos. No capítulo 12 nós temos 4 coisas que o diabo não pode impedir. Pastor Heber, só 4?
que o diabo não pode impedir? Existem muitas coisas que o diabo não pode impedir, muitas coisas, mas baseado no capítulo 12, nós temos 4. Primeiro, a oração da igreja, versículo de número 5. Você ora, eu oro, nós oramos, a igreja ora. O diabo não pode impedir a oração da igreja. Quando Pedro foi preso, no versículo 5 diz, em Atos, que a igreja fez incessante oração pela vida de Pedro. E o diabo não pode impedir isso não, irmãos. Olha só, fizemos 21 dias de campanha de oração. Você acha que Deus não ouviu o nosso clamor? Quem crê que Deus ouviu o nosso clamor, levante as mãos e dá um glória a Deus bem forte ao Senhor Jesus. O Senhor ouviu o nosso clamor, irmãos. Eu acredito que cada petição que foi feita nesse local, durante esses 21 dias, Deus abençoou. Agora detalhe, e aí? O ano tem 365 dias, e esse ano vai ter até um a mais, pelo caso do ano bissexto. Fevereiro, esse mês tem 29 dias, então vamos ter mais um dia a mais. Então esse ano vai ser mais longo, 366 dias. Quantas vezes vamos ter que vir orar, clamar a Deus, buscar o Senhor? Agora detalhe, o diabo, escute bem, igreja, ele fica inquieto, revoltado, indignado, sem saber o que fazer, porque a igreja está orando, está buscando ao Senhor, está clamando a Deus. Quando você ora, meu irmão, o diabo fica louco. Porque quando a igreja ora, há um Deus que escuta o clamor, há um Deus que escuta, porque há um povo que clama a Deus, e Deus então dá a vitória. Vou contar um testemunho rapidinho, eu sei que meu horário já está acabando, mas rápido, um testemunho de oração. Uma moça muito bonita, muito charmosa, trabalhava em um supermercado, um jovem bate o olho nela, rápido o testemunho para os irmãos entenderem, e fala assim: aquela moça vai ser minha. E começou bombom aqui, mensagem ali, conversa aqui, conversa ali. E de repente ele chega na moça, faz a proposta de namoro. E a moça fala assim: olha, meu querido, eu vou te falar uma coisa. Eu estou muito bem sozinha. Eu estou trabalhando, estou estudando, estou muito bem resolvida. E eu não vou assumir compromisso nenhum com homem nenhum. E o rapaz, tudo bem. E ele ficou ali insistindo. O desespero dele foi tão grande que ele procurou um pai de santo para poder ter aquela jovem. Chegou no pai de santo e fala: você quer quanto para ela ser minha? Pai de santo: eu quero tanto. Quantos dias? 7 dias ela será sua. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada aconteceu. Passou um mês, nada aconteceu. 2 meses, nada aconteceu. E o rapaz investiu um dinheiro no pai do santo. Chegou um dia e ele falou: e aí, meu amigo, você está pensando que eu sou palhaço? 2 meses, nada aconteceu. Eu vou te dar 2 dias para resolver essa questão. O pai de santo consulta o próprio diabo. E o diabo fala assim para o pai de santo: é impossível tocar nela. Não tem como tocar nela. Por quê? Vai lá, descubra o que ela faz durante o dia. E aí ele chegou no rapaz, o rapaz chegou na moça. E aí, minha querida, tudo bem? O que você faz durante o dia? Meu querido, quando eu acordo, eu dobro meus joelhos e eu oro 1 hora. Eu não saio de casa sem antes pagar 1 hora de joelho na presença de Deus. No meu almoço, eu tenho 1 hora de almoço. Eu almoço rapidinho, dobro o meu joelho e oro no horário do meu almoço. E à noite, eu dobro os joelhos e oro mais 1 hora. 3 vezes ao dia eu oro ao Senhor, todos os dias. O rapaz chegou no pai de santo, falou: olha a hora de manhã, tarde e noite. O pai de santo chegou no diabo, e o diabo disse: você não sabe não? Há anjos poderosos do lado dela. Eu não posso fazer absolutamente nada, porque ela está protegida por ele, e eu não posso fazer nada. O pai de santo naquele momento falou: então tem um maior do que tu. Entregou a vida para o Senhor Jesus, e aquele rapaz também se converteu ao Senhor Jesus. Ela orava manhã, tarde e noite. O diabo não pode fazer nada, irmãos, quando a igreja ora. Você tem uma causa difícil, ora ao Senhor, porque o diabo não vai poder fazer nada.
Você tem uma luta difícil que ninguém pode resolver. O que vai adiantar você ficar contando, falando para A, no trabalho, para B, e chega não sei aonde, conta a sua vida toda, meu irmão, conta a sua história toda. Aí a pessoa vai, aumenta, conta para outro. O que vai adiantar, meu irmão? Entra no seu quarto, dobra seu joelho, ora em secreto ao Senhor, porque Ele vai ouvir o teu clamor, vai ouvir a tua oração, e o diabo não vai poder fazer nada, e a vitória vai ser garantida no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, o diabo não pode fazer nada quando a igreja está orando. Segundo, o que o diabo não pode fazer, pastor? O diabo não pode impedir a presença de anjos nas nossas vidas. Está no versículo 7. A Bíblia diz que um anjo veio até Pedro na prisão, e diz a Bíblia que libertou Pedro. Presença de anjo, irmãos. Abra aqui um parênteses. Anjo não é para ser reverenciado. Anjo não pode pegar o lugar de Deus dentro da adoração. Já viu aquilo? Meus amados irmãos, Jesus Cristo está aqui. Aí tem um amém lá no fundo, amém. Jesus Cristo está aqui, igreja. Aí lá no glória a Deus. Irmãos, Deus está me mostrando um anjo. O anjo está entrando com a espada desembainhada e não sei o que. A igreja pega fogo. O anjo que não sei o que e coisa e tal. Quando João, na ilha de Patmos, foi se ajoelhar diante do anjo, o anjo falou: para com isso aí, João. Eu sou conservo teu. Eu estou aqui para te servir. Anjos foram feitos e criados para me servir, meu irmão. Olha só. O anjo vai lá em José, fala com José. Vai lá em Maria, fala com Maria. O anjo vai lá, conforta Jesus no Getsêmani, conforta Jesus no deserto. O anjo vai, fala a Cornélio. O anjo vai, fala a Pedro. O anjo vai, fala a Paulo. Anjo, meu irmão, está aí para me servir. Agora, o diabo não pode impedir a presença de anjos nas nossas vidas. Deus manda um anjo para te guardar, Deus manda um anjo para te proteger, amando de Deus, e Ele está para te servir. E Deus então vai dar vitória. E o diabo pode fazer o que com isso? Nada. Terceiro, o que o diabo não pode pedir? Cadeias destruídas em nossas vidas. A Bíblia diz que as cadeias foram rompidas, as cadeias caíram por terra, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Tem muitas pessoas presas em cadeias espirituais, pessoas presas em cadeias espirituais. A alma chega, geme, a alma escravizada por algum mal. Quando o Senhor quebra essas cadeias, o diabo não pode fazer nada. E por último, irmãos, o que o diabo não pode fazer? O livramento dado pelo Senhor. Olha o que diz o versículo 11, Atos 12, 11. Olha o que diz Atos 12, 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Deus fez o que, igreja? Livrou a vida de Pedro. Por quê? Porque a igreja orou. A Bíblia diz que a igreja orou. Quando você ora, o livramento é garantido. Você sabia que em um dia de 24 horas, se Deus abrisse o campo espiritual, você ia ver um tanto de livramento que Deus te dá em um dia. Um tanto de livramento, irmãos, que Deus te dá em um dia. Ontem eu estava almoçando com a minha esposa, e no momento de distração dela, o carro quase pega. Livramento. No momento de distração, o carro quase pega a minha esposa ontem. O que aconteceu ali? Livramento. Se Deus abrir assim, ó, o campo espiritual, você vai ver um tanto de livramento que Deus dá para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Tanto de livramento, meu irmão. E sabe o que o diabo pode fazer? Nada. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o diabo é o que, igreja? Nada, meu irmão. Quem é Deus na nossa vida é o próprio Deus. E para encerrar, como é que esse homem morreu? A morte de Herodes foi triste. Herodes teve uma morte horrível. Sentiu-se uma dor intensa. Foi literalmente devorado vivo, de dentro para fora, por vermes.
Este tipo de morte era considerada uma das mortes mais infames. Pode soltar, Júnior. O orgulho é um pecado sério. Por isto, diz a palavra do Senhor, por isto, cadê ali? Deus escolheu punir Herodes imediatamente. Mexeu com o povo de Deus. Ah, pastor Eber, então por que Tiago foi morto à espada? Por que Tiago foi morto à espada e Pedro milagrosamente é livre? Que a Bíblia fala que o portão se abriu automaticamente. E Pedro saiu livre, chegou em casa e Deus deu vitória. Porque Deus, como nós pregamos há 2 domingos atrás, Deus é soberano. Ele é soberano. Ele sabe agir. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado. E o evangelho foi para onde, irmãos? Para Antioquia. O evangelho foi espalhado por todos os lugares. Deus deu vitória. Foi espalhado o evangelho para Chipre, Jerusalém. Deus começou a dar vitória e o nome do Senhor foi sendo glorificado e exaltado. Observa aí um tanto de bênção que o Senhor tem realizado nestas vidas, nesse livro de Atos dos Apóstolos. A minha pergunta é uma só nessa noite. Você quer fazer parte dessa vitória, meu irmão? Senhor, eu quero ser tipo Pedro, Senhor. Quero ser enviado para pregar a Tua palavra como Paulo. Eu tenho um desejo de ministrar a Tua palavra, realizar a Tua obra. Deus então vai quebrar todo o mal na sua vida. Deus vai fazer uma obra maravilhosa. O diabo não vai poder impedir. E a bênção vai chegar na sua vida. Quem pode dizer amém, diga amém. Repete comigo bem forte. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra. Senhor Jesus, eu preciso divulgar a Tua palavra. Me use, me abençoe. Tira, Senhor, todo o mal, aquilo, meu Deus, que me impede de divulgar a Tua palavra, Senhor. Quebra nessa noite e me usa com autoridade, porque eu quero ser, meu Deus, usado por Ti. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas de uma forma toda especial. Que o Teu nome seja adorado e o Teu nome seja glorificado. Abençoa, meu Deus, pelo Teu poder e pela Tua graça. Opera maravilhas no nome de Jesus. E que o Teu nome seja exaltado nessa noite. Abençoa, meu Deus, pelo Teu poder e pela Tua glória. No nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.